E aí, galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver a última configuração aí de amplificadores operacionais que possuem apenas resistores, e a gente vai ver então o amplificador subtrator ou diferencial. Então, como vocês podem imaginar, a gente está procurando aí uma tensão de saída que relacione uma diferença ou uma subtração entre duas tensões de entrada. Esse vai ser o circuito que a gente vai estar analisando daqui para frente. Então, olha só, a gente tem aqui duas tensões, VA e VB, alguns resistores que a gente vai dar nomes para eles, vamos chamar R1, R2, R3 e R4, e aqui a nossa tensão de saída VO, que a gente vai tentar achar aí a função de transferência, então VO, em função de VA e VB. Para isso a gente vai aplicar aquelas equações lá que a gente já conhece. Primeiro a gente vai achar uma expressão para V-, depois vamos achar uma expressão para V+, lembrando sempre que as correntes que entram no amp-op são zero. Então vamos começar primeiro com o V+, então. Olha o que acontece com esse V+. Essa corrente que passa no R3, como aqui é zero, então toda a corrente tem que vir aqui para o R4, e aqui vai estar o nosso V+. Então aplicando aí a lei de Kirchhoff das correntes, a gente sabe que a corrente que vai lá no resistor 3 tem que ser igual à corrente que vai no resistor 4. Essa corrente que está no resistor 3 vai ser VB menos V+, sobre R3. E a que vai no resistor 4 vai ser V+, sobre R4, porque aqui a tensão é zero. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. VB menos V+, sobre R3, isso é igual ao V+, sobre R4. Agora a gente tem que isolar o V+. Então, vamos deixar o V+ aqui. Eu vou passar tudo para esse lado, então vai ficar 1 sobre R4 mais 1 sobre R3. E agora passando, vamos deixar o VB desse lado, vai ficar VB sobre R3. Agora, se eu fizer uma álgebra rápida aqui com esses dois termos, eu vou ficar com V+, que multiplica R3 mais R4 sobre R3 R4. E isso é igual ao VB sobre o R3. Então eu posso cancelar esse R3 aqui e isolar o nosso V+. Então o V+ vai ser R4 sobre R3 mais R4, que multiplica o VB ali. Então chegamos aí numa expressão para o V+. Agora vamos ver o que está acontecendo com o V-. Para o V- aqui, ó, a gente sabe que essa corrente que passa pelo R1 tem que ser igual a essa corrente que passa pelo R2. Então, vamos escrever do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, a corrente que passa no R1 vai ser VA menos o V- sobre o R1. E a corrente que passa sobre o R2 aqui vai ser V+, menos VO sobre R2. Então, V+, V- menos VO sobre o R2. Então agora eu vou isolar o V-. Passando esse V- para lá, a gente vai ficar com 1 sobre R2 mais 1 sobre R1. Fazendo a mesma álgebra que eu fiz antes, vou ficar com R1, R2 embaixo e uma soma em cima. Do outro lado, a gente vai ter aqui, ó, o V0 vai passar para lá positivo, então vai ter o VO sobre R2 e VA sobre R1. Agora eu vou passar esse termo multiplicando lá, dividindo, e eu vou ficar com V- igual a R1, R2 sobre R1 mais R2, que multiplica VO sobre R2 mais VA sobre R1. Agora, então, a gente chegou em duas expressões, uma para V- e uma para V+. Então, basta a gente aplicar agora aquela equação que a gente conhece, aquele curto-circuito virtual que faz com que V- seja igual a V+. Então, eu vou chegar numa coisa dessa maneira aqui, ó. V+ igual a V-, então vou substituir aqueles valores que eu encontrei antes. Para o V+, eu tinha R4 sobre R3 mais R4, que multiplica o VB. Para o V-, eu tinha R1, R2 sobre R1 mais R2, que multiplica
o VO sobre R2 mais o VA sobre R1. Então agora o nosso objetivo é isolar o VO e deixar o VA e o VB para o lado. Então para isso eu vou passar esse termo aqui, eu vou multiplicar tanto aqui como aqui, primeiramente. Então eu vou chamar esse aqui por enquanto de A, para simplificar um pouco as contas. Então vai ficar A vezes VB, e aqui, ó, quando eu multiplicar esse termo por esse R2 corta, e quando eu multiplicar por esse aqui, o R1 corta. Então eu vou ficar com o VO, vai multiplicar, cortando R2, R1 sobre R1 mais R2. E o VA vai sumir o R1, vai ficar então R2 sobre R1 mais R2. Agora, basta a gente isolar o VO, então. Eu vou chamar esse aqui de B, esse aqui de C. Então, isolando o VO, eu vou passar o VA para lá. Vai ficar com sinal negativo. Então, vai ficar C, que multiplica VO, vai ser igual a A, que multiplica VB, menos B, que multiplica VA. Agora, basta passar esse C dividindo. Então, VO vai ser igual a A sobre C VB menos B sobre C VA. E aí a gente chegou na expressão que a gente queria. Então, a gente tem uma diferença ponderada pelo valor dos resistores aí. Se eu quisesse, eu poderia voltar para aqueles valores de A, B e C que eu tinha lá, e até talvez daria para simplificar um pouco. O que a gente pode fazer para ser interessante, por exemplo? Olha só, se a gente fizer R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4, então todos iguais a 1, o que vai acontecer? Olha só, o nosso A, então vai ser 1 sobre 1 mais 1. Então, A é igual a 1 meio. O C, mesma coisa, 1 sobre 1 mais 1, 1 meio. E o B, 1 sobre 1 mais 1, 1 meio. Então, se a gente tem resistores todos iguais, o nosso VO fica, como A é igual a C e B também é igual a C, tudo igual a 1 meio, então VO igual a VB menos VA. E aí, a gente chegou numa expressão aí no nosso amplificador diferencial ou subtrator. Diferencial porque ele está fazendo a diferença entre duas tensões aí. Então, voltando para o circuito aqui rapidinho, o que acontece? Olha só, na nossa resposta final a gente tem VB menos VA. Por que isso? Ó, o VB está no terminal não inversor e o VA está no terminal inversor do nosso amp-op. Então a gente chegou aí numa expressão para o amplificador subtrator. Esse foi o último bloco aí que a gente viu. Agora a gente vai fazer alguns exercícios que vão envolver algumas diferenças aí, algumas coisas que tu tem que notar na hora de resolver esses circuitos, por exemplo, presença de fontes de corrente ou então combinações de resistores, mas nada que mude muito do método que a gente vinha vendo até agora, que era V mais igual a V menos e menos igual a I mais, que é igual a zero. Essas são as equações básicas que tu vai aplicar aí para resolver circuitos com teu amplificador operacional ideal. Era isso aí então e até a próxima aula.